continuidade aos exercícios de dinâmica, explorando a terceira lei de Newton, ação e reação. Vamos continuar com os conceitos de dinâmica, agora envolvendo força de atrito, ok? Então vamos ao exemplo 6, em que eu tenho os blocos A e B, eu tenho uma força que acelera os blocos A e B neste sentido. A massa de A vale 2 kg, a massa de B vale 3 kg, o coeficiente de atrito deste plano vale 0,2. A força motora vale 20 newtons. Agora este plano horizontal tem atrito. Tá certo? Toda força de atrito é contrária à força motora. Certo? Ele quer saber inicialmente qual a aceleração do conjunto A mais B. Tem A. Portanto, a força motora, F, tem que vencer essas duas forças de atrito, porque os blocos A e B estão situados no mesmo plano. Elas são contrárias, então tem que subtraí-las. Não é isso? Então, a força motora, F, menos a força de atrito no bloco A, menos a força de atrito dividido o bloco B, é a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do conjunto. O que é a força de atrito para o bloco A? É o coeficiente de atrito do plano vezes a normal de apoio. Se eu fizer esta conta, dá 4 newtons. Qual a força de atrito em relação ao bloco B? É o coeficiente de atrito vezes a normal de apoio para o bloco B. Se eu fizer a conta, dá 6 newtons. Por que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal de apoio? O atrito aparece exatamente pelo corpo estar o quê? Apoiado. O corpo apoiado, nós vamos ter uma força normal de apoio, não é isso? Contrária ao peso do corpo, tá certo? Por isso que a força de atrito seria o coeficiente de atrito vezes a normal de apoio, ok? Então, fazendo a conta, a força motora é 20, menos 4, menos 6, que seriam as duas forças de atrito relativas aos dois blocos A e B, que é igual a massa, soma das massas dos blocos A mais B, vezes a aceleração do conjunto A mais B. Então, a aceleração do conjunto A mais B é igual à aceleração do bloco A, que é igual à aceleração do bloco B, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Item B, o que ele pede? O par ação e reação da terceira lei de Newton. Quanto vale a força de ação de A e B e quanto vale a força de reação de B em A. Esse daqui é o par ação e reação da terceira lei de Newton. Tá certo? Então, primeiro eu vou isolar o bloco A. No bloco A eu tenho uma força motora, tá certo? A normal de apoio se anula ou se equilibra com peso, porque o bloco A não tem deslocamento o quê? Vertical. Essa sinalização indica que essas duas forças se equilibram, certo? Porque não há deslocamento vertical. Nós temos a força de B sobre A, tá certo? Essa é a força que B exerce em A. E agora, força de atrito, que é contrária à força motora. Força de atrito, porque este plano tem o quê? Um coeficiente de atrito, que é contrário à força motora. Então, como é que fica o princípio fundamental da dinâmica para o bloco A? Força motora, que este é o sentido de movimento, menos FBA e menos a força de atrito de A. Fazendo essa conta, a força que B exerce em A vale 12 newtons. Então, eu tenho uma força a mais aqui, porque este plano apresenta atrito, que é sempre a força de atrito, sempre contrário à força motora. Ok? Isolando o bloco B, a normal de apoio, novamente, se equilibra com o peso. Essas duas forças se equilibram, porque o bloco B não tem deslocamento vertical, só tem deslocamento na horizontal. E esse é o sentido de movimento do bloco B. Então aqui eu tenho FAB, força que A exerce em B, e a força de atrito, que é contrário à força motora. Tá certo? Então, FAB, então qual é o princípio fundamental da dinâmica para esse bloco, sabendo que ele tem este sentido de movimento? Então, FAB menos a força de atrito de B é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Então, a força FAB vale quanto? 12 newtons. Tá certo? As forças FAB e FBA são iguais, porque é exatamente o par, ação e reação, da terceira lei de Newton que eu tinha dito para vocês nas aulas teóricas. Ok?
Próxima aula de dinâmica serão forças no movimento vertical. Obrigado pela atenção, até o próximo encontro.